se você tem um produto e ele é comparável, você está permitindo que o seu paciente entenda o que você está oferecendo e ele vai agradecer e ir para outro consultório para ele comparar. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um projeto do Descomplica Doutora. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre como saber o preço ideal. Eu sou a professora Valéria Gondim, dentista, e eu estou aqui para ajudar vocês a alavancar o consultório. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o preço, como colocar o preço no meu produto, no meu serviço. Então, a gente vai fundamentar algumas coisas primeiro. Primeiro, você precisa saber o quanto você ganha no seu consultório. Segundo, a relação desse preço, ele está diretamente relacionado com alguns pilares. Tá? Nós vamos conversar sobre 2 pilares hoje com vocês. E uma outra coisa importante, né? O dentista como empreendedor, é que ele tem que entender, né? E aí eu vou me incluir, então vou dizer, é que a gente tem que entender que a gente tem que focar no que a gente tem controle. Parece muito óbvio, né? Mas para mim por muito tempo não foi. Eu sempre tentava entender melhor e às vezes eu ficava remoendo alguma coisa, algum resultado que eu não queria. E eu ficava preocupada era com o resultado, ao invés de criar estratégias para mudar esse resultado. Hoje não. Hoje eu consigo focar no que eu tenho controle. E as outras coisas eu sei que eu vou mudar uma estratégia. Tá? Então, mas nem sempre era tão simples assim, ok? Então a gente precisa realmente saber como a gente ganha dinheiro no consultório. A gente precisa saber que essa precificação ela está relacionada com alguns pilares, nós vamos discutir, e que eu tenho que ter foco no que eu tenho controle, ok? Então vamos entender primeiro um tipo de precificação. Essa precificação ela é por comparação. Então a maioria das pessoas, quando elas estão procurando um serviço, um produto, elas vão procurar um e outro e comparar entre eles. É o que a gente na maioria das vezes faz. Então vamos imaginar assim, uma coisa bem óbvia para a gente na odontologia. Então se a gente quer adquirir um livro de periodontia, ok? Então a gente tem mais ou menos uma base de quanto custa esse livro, quanto custam os livros. E as editoras também, para elas colocarem no mercado, elas têm uma base. Então eu sei mais ou menos quanto varia. Eu vou comparar por preço e vou escolher aonde eu vou comprar. Mas eu tenho uma média, às vezes está um pouco mais caro, às vezes está um pouco mais barato, mas essa é a minha maneira de procurar um produto, pelo preço, minha e da maioria das pessoas. Então entenda, se você tem um produto, um serviço, e ele é comparável, você está permitindo que o seu paciente entenda o que você está oferecendo para ele, e ele vai agradecer, sair do seu consultório e ir para outro consultório para ele comparar. Então, assim, um produto ao qual está no mercado, ao qual você joga pela comparação, você tem que entender que você vai estar brigando pelo preço. E como você vai brigar pelo preço? Por essa comparação. Então, assim, imagine que o paciente está precisando de um serviço seu, ele está precisando de um produto seu, ele vai obter a sua informação e digamos que seja uma prateleira. E ele vai colocando na prateleira todos os produtos que ele viu, todo o serviço que ele viu. Aí ele vai ponderar, esse aqui está melhor aqui, esse aqui está pior nesse. E ele vai olhar o que mais ser útil para ele, porque tudo é comparável, e ele vai aceitar. E a maioria das vezes vai estar relacionado diretamente com o preço do seu serviço. Mas se você não quer colocar o seu produto na prateleira, você não quer que ele seja visto como um preço, mas muito mais como um valor, então você tem que usar uma outra estratégia, tá? E esse segundo pilar de precificação não é mais por preço, é por ser uma referência. Então você tira o seu produto dessa prateleira e você começa a entender como é que esse produto poderia ser diferenciado,
Como é que esse produto ele pode ser único, ele pode ser diferente. E nós temos no mercado várias empresas que têm produtos diferenciados, produtos únicos. E aí a pergunta na cabeça do seu paciente não vai ser mais se eu vou comparar o preço dela com outro colega. A pergunta na cabeça do seu paciente vai ser: será que isso vale a pena para mim? Será que eu quero investir isso? Porque aí ele está falando de valor. Vocês entenderam? Então é muito interessante que eu aprenda a pegar cada produto que eu ofereço, cada serviço que eu ofereço e precifique ele pelo valor. Então eu gostaria de fazer um exercício agora com vocês em relação a como eu posso precificar. Então vamos pensar num procedimento cirúrgico, ok? Então eu tenho um procedimento cirúrgico e eu tenho várias etapas desse procedimento cirúrgico. E eu vou avaliar cada etapa e vou ver como que eu posso torná-lo diferente, como que eu posso torná-lo único e que ele seja uma referência para esse mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, por exemplo, tem a fase toda de planejamento. Como é que eu vou entregar para o meu paciente a fase do planejamento? Eu vou tirar fotos? Eu vou fazer uma montagem no PowerPoint? Eu vou mostrar para ele, dentro dessas figuras, qual é o resultado que eu espero? Eu vou entregar para ele isso no WhatsApp, no Telegram, no e-mail? Eu vou mostrar para ele quais são as expectativas, o favorável de se fazer esse procedimento. Depois dessa fase de planejamento, como é que eu vou fazer todo o pré-operatório desse paciente? Aonde vai estar o diferencial meu desse pré-operatório? Eu vou conversar com ele, eu vou querer saber um pouquinho mais da vida dele, entender como é que ele vai lidar com o trabalho, como é que ele vai ter que se preparar, como é que eu vou fazer isso para ele, como é que vai ser a minha entrega. Uma outra coisa também dentro desse procedimento cirúrgico. Então, nós falamos em planejamento, no pré-operatório e no pós-operatório. Como é que a gente vai fazer? Que hora que você entrega esse pós-operatório para esse paciente? Você entrega na finalização da cirurgia? Você entrega antes para que ele se adeque à sua vida? Por exemplo, numa cirurgia de enxerto, onde ele vai ter que ter uma alimentação diferenciada para ele já se preparar? Imagina que esse paciente é de menor de idade. Não seria uma sacada você entregar isso para a mãe desse paciente, para que ela possa fazer toda a alimentação, mude a sua rotina, adequando para ela oferecer o melhor pós-operatório? Depois, na cirurgia, o que você vai fazer diferente nessa cirurgia, no ambiente cirúrgico? Como é que você vai falar com a sua secretária quando ela recebe esse paciente que está com uma expectativa de passar por esse procedimento? Digamos que esse paciente ele vai vir com acompanhante, não vai vir com acompanhante? Esse acompanhante ele vai ficar aguardando? Como é que vai ser a estrutura desse aguarde? Ou ele vai depois vir só buscar? Como é que vai ser o contato? Vocês entenderam? Tem vários passos que eu posso pensar em um único procedimento. E cada vez que eu vou pensando e vou modulando ele para essas estratégias, eu vou tornando ele único. Pensando ainda nesse procedimento, como é que eu vou fazer o monitoramento? Qual vai ser a estratégia que eu vou falar para minha secretária da frequência de ligar, de contactar? Então tem várias coisas para eu fazer olhando para o meu produto para que ele seja o quê? Não mais comparável, para que ele não fique naquela prateleira, ele seja diferente, que ele tenha uma referência. E é muito interessante porque a gente já conhece os nossos concorrentes, porque a gente respira odontologia, então a gente sabe como que os concorrentes trabalham, o nosso paciente não, mas a gente sabe. Então é muito interessante quando a gente já sabe as estratégias que está aplicada no mercado e eu olho para o meu produto e crio as minhas estratégias, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou conversar com o meu paciente que veio procurar, por exemplo, esse procedimento cirúrgico e vou começar a passar para ele
todas as estratégias, como é que vai ser o tratamento dele e como é que eu vou oferecer. Eu tenho certeza que agora que eu comecei a contar para você de algumas estratégias que a gente faria, você já começou a pensar assim, nossa, mas espera aí, isso eu já faço. Ah, não, isso eu não faço. Nossa, que sacada, eu vou começar a agregar isso ao meu produto. E ao mesmo tempo, você já começou a pensar, nossa, quanto que será que eu cobraria num negócio desse? Qual seria a minha precificação? E essa precificação, ela vai ser respondida com a primeira pergunta que eu fiz para você no começo aqui. Como que você calcula o seu ganho do seu consultório? E a partir daí, você vendo tudo que você agregou no seu serviço, qual que é o valor? E esse valor, ele é infinito, porque ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao quanto o seu paciente acha que vale a pena pagar. Quanto é o valor disso? E quanto ele quer investir nessa necessidade que ele tem. Ele não está mais comparando, ele não consegue comparar. Por quê? Porque não tem esse serviço no mercado. Tem um diferencial aqui, tem outro, mas esse completo, dessa maneira, não tem no mercado. Então eu aconselho vocês a avaliarem os serviços que vocês entregam, os produtos que vocês entregam, tá? E comecem a criar essa estratégia. Se diferencie. E tem uma outra coisa, na hora que eu estou entregando esse serviço para o meu paciente, que eu estou comunicando para ele, a última coisa que eu vou falar na minha conversa é sobre valor. Eu preciso fazer o quê? Tá? Na informação, quando eu forneço uma informação para outra pessoa que está ouvindo, ela começa a criar uma imagem, uma ideia, do que essa informação, ela começa a processar essa informação. E o processar dessa informação vai criando uma argumentação para ela, né? Ela vai tendo uma ideia do que é esse produto, do que é esse serviço. E como é que eu faço para chegar a essa informação desse produto que eu estou entregando para o meu paciente? Então eu vou ancorando, tá? Naturalmente, integramente, a gente tem que ter integridade, né? A gente tem que ser coerente com esse valor, quer dizer, tá longe da minha cabeça ser alguma coisa que não seja íntegra, porque as pessoas, elas não são bobas, né? Elas percebem se não há essa integridade, e aí você quebrou a credibilidade da relação que você está com o seu paciente. Então, de uma forma íntegra, isso já está combinado, eu vou ancorando todo o meu produto. E quando eu ancoro esse produto, eu vou dizendo o porquê, né? Na live de ontem, a gente começou a conversar com vocês sobre o gatilho da razão. Eu vou dando razão para as coisas que vão acontecendo. Então, a gente disse até, das pesquisas que nós mostramos, que quando a gente usa essa lógica da razão na nossa argumentação, a gente aumenta de 51% a 90% a possibilidade da gente ouvir um sim na nossa oferta. Então, lembra que é um princípio de integridade aqui, tá bom, gente? Então, o que eu faço? A hora que eu vou conversando com o meu paciente e vou explicando, olha, na hora do pós-operatório, eu vou entregar para você antes, para você se preparar, olha, para falar para sua mãe fazer a alimentação X, Y, para ela já ter em mãos já toda a medicação. Então, eu vou dizendo por que eu vou fazer tal coisa, né? Não, eu vou fazer tal coisa e por que eu vou fazer. Então, eu vou entregando para ela, tá, o meu serviço e vou sedimentando esse meu serviço com o porquê. Então, o que é isso? Quando eu vou entregando dessa maneira, eu vou fazendo naturalmente uma ancoragem, tá? Então, eu estou usando aqui uma estratégia de ancorar toda a minha fala,
todo o meu serviço. E na cabeça dela, ela começa a entender, nossa, ela tá falando que vai entregar isso, ela vai entregar isso, ela vai entregar isso, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir, né, fazer todo esse investimento? Será que é para mim? Será que tá no meu momento? Será que eu posso? Eu crio, né, uma certa expectativa de valor. E podem acreditar em mim. A gente fazendo essa precificação, entregando dessa maneira, né? Você mostra para o seu paciente nessa ancoragem, usando o porquê que eu tenho esse procedimento, essa maneira de usar, você aumenta a expectativa dela e ela vai entender assim, nossa, isso deve ser um valor alto. Eu não sei se eu posso, eu gostaria muito de poder. E muitas vezes eu ouço no consultório falar, nossa doutora, e quanto vai custar essa brincadeira? Qual é o valor disso? Você entendeu? Porque você está agregando tanta coisa que ela vai falar, meu Deus, né? Isso aqui vai estar alto para mim. E normalmente a entrega do seu valor está abaixo da expectativa dela. Ela normalmente ela vai potencializar esse valor. Então, assim, com integridade, eu vou fazer todo o meu projeto, a minha pesquisa, do que vai ser os meus entregáveis, sempre pensando no que eu posso fazer de diferencial para o meu produto, para que ele seja único, tá? Para que eu possa estar me diferenciando nesse mercado de precificação, ok? A minha entrega, ela está fundamentada, ela tem a razão e eu crio toda essa expectativa. E tem mais uma coisa, né, que ontem a gente discutiu bastante na live, eu gostaria de trazer para vocês hoje, é que o paciente ou as pessoas, elas estão propícias, elas tendem a gastar mais. E quanto, Valéria? Mais acima até de 55% para terem uma boa experiência. E o que é essa boa experiência para esse consumidor, para essa pessoa? É o bom atendimento correlacionado com o fator emocional. Então, muitas vezes no nosso consultório, o retorno não é só financeiro, o retorno também é emocional. Porque pensa, se eu tive o cuidado, o carinho de pensar em como eu entregar isso para o meu paciente de uma forma que eu faça com atenção, de uma forma que eu dar atenção e eu estou comprometida com essa entrega, ele entende isso. E ele fala, nossa, não é só a parte financeira que está envolvido, eu quero essa experiência. E dizem, né, essas pesquisas, que elas estão propícias a gastar até 55 mais, investir mais 55 mais. Então você sai do jogo do dinheiro e você entra no jogo do valor, tá bom? E é muito diferente esse jogo. E é muito interessante porque eu quero abrir um espaço para contar hoje o que aconteceu comigo. E eu estava montando essa estratégia, tentando ver o que eu poderia agregar para essa estratégia, quando eu recebo uma mensagem de áudio de uma paciente. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu sou professora, né? Eu tenho alguns cursos e eu tenho alguns pacientes desses cursos. E essa paciente especificamente, ela precisa fazer uma tomografia. E essa tomografia, ela tem algumas especificações para todo o tratamento dela. Então, o que aconteceu? Eu instruí a secretária, tá, lá do local da escola, para que passasse a guia para ela, né, para ela fazer essa tomografia. E eu expliquei para a secretária, olha, pede para ela fazer no local tal, porque eu preciso que seja feito com a técnica tal. Bom, então eu dei toda a especificação para a secretária da escola e quando a Lu fosse lá, ela ia entregar. E acabou, eu não tomei mais contato. Isso já tem mais ou menos de 7 a 10 dias que aconteceu isso. E hoje, né, contando para vocês, eu recebo o áudio da Lu. E nesse áudio é exatamente assim, ó.
Oi, doutora, eu recebo áudio, né? Deixa eu falar, eu recebo áudio e recebo 3 ou 4 folders, flyers, sabe? Das clínicas, né? Desses institutos de radiologia, como você tem que riscar, né? Qual tipo de técnica que você quer. E eu entendo, eu olho aquele áudio, um monte de print, né? Desses folders, não entendo o que que é, vou ouvir o áudio. Então ela fala, oi, doutora, tal, tal. E ela pega e fala assim, olha, então, eu vi lá que a senhora fez o pedido, então eu já mandei para a senhora vários folders porque eu não sei qual é a técnica. E aí eu fui em algumas, eu já vi como é que tá, quais são os valores, e tem uma até, doutora, que ela falou que ela vai me dar 30% de desconto, porque eu já fiz as radiografias panorâmicas, eu levei minha filha lá, fiz a documentação, sei lá o que ela fez lá no local, e a moça prometeu, né, o local, né, prometeu 30% de desconto. Isso vale uma live, né? Quando a gente fala de desconto, dar ou não dar desconto, né? Tá dentro da precificação, mas seria uma coisa à parte. Mas a gente pode um dia combinar um negócio desse, tá bom? Conversar um pouquinho sobre desconto. Aí o que acontece? E ela me fala isso. Então, que eu comecei a live falando para vocês? Que a maioria das pessoas, né, e eu me incluo nisso, muitas vezes eu vou olhar o quê? Eu preciso de uma técnica tal, eu vou procurar, telefonar e vou procurar qual é o local que faz essa técnica. Tá? E aí eu vejo, talvez, o que está mais perto da minha casa, o custo, quanto que eu vou gastar, a forma de pagamento. Eu penso em tudo isso, técnica por técnica, eu faço em qualquer lugar. Aí, o que acontece? A Lu não se ateve que eu precisava sim dessa tomografia, mas com as especificações que eu queria. E o único local que faz isso é o que eu pedi para ela fazer. Então houve um erro, uma falta de comunicação aqui, né? Uma falta. Ou eu não consegui explicar direito para a secretária, e com certeza ela não passou direito para a Lu. Ou eu expliquei direito, a secretária não deu muita bola e não passou para a Lu. Ou eu expliquei direito, a secretária explicou direito, mas a Lu não entendeu, não chegou a informação. E aí eu expliquei para a Lu, Lu, é o seguinte, tá? Eu entendi para você os valores, tal, mas eu preciso para o seu caso, para dar andamento, blá, blá, que você faça lá. E olha o áudio dela agora, né? O primeiro, ela falou de preço. O segundo, ela me diz assim, não, doutora, com certeza, eu já cheguei até aqui. Como eu cheguei até aqui, eu vou sim fazer naquele local. Amanhã cedo, né, eu ligo e já marco. Então, o que foi na cabeça da Lu aqui? Ela tirou o preço, porque ela não pode comparar, entrou no local de referência, e esse local é de referência, não tem ninguém conversando com ele tá único aqui, tá? E desse local de referência, ela pensou, vale a pena para mim investir esse valor? Eu quero isso para mim, tá? Eu vou investir? E ela disse, sim, eu vou investir. Vocês entenderam? Então, em nenhum momento ela questionou o valor. Ela questionou, e ela disse isso para mim, olha, doutora, eu cheguei até aqui e eu não vou parar agora. Eu vou lá fazer essa tomografia. Vocês entenderam como o paciente, quando você vai sedimentando, ancorando o que você precisa, o que você entrega, o seu serviço, tá? Na cabeça dele não tem mais preço. Ele não pensa em preço, ele pensa em valor. Então eu deixo aqui para vocês essa consideração, né? Que vocês, né, pensem, tirem o produto de vocês da prateleira. Se ele tá mais ou menos na prateleira, tem coisa que, Valéria, que eu até agreguei uma coisa, tem coisa que eu não agreguei, deixei para lá. Não, tá? Não. Lembra que eu falei para vocês? Foquem no que vocês têm controle. Você tem controle em melhorar esse entregável. Você tem esse controle. Então, gaste, né? Ou melhor, invista um tempo criando essa estratégia do seu entregável, beleza? Criou, ancore, tá? Ancore quando você conversar com o seu paciente, tá? Ancore com integridade. Então, você vai sair do jogo do preço
e você vai entrar no jogo do valor. Sendo assim, você se diferencia, você tem um produto único, de grande valor, trazendo para o seu paciente essas experiências, não só em questão financeira, mas também emocional, porque você mostra para ele que você pensou em cada detalhe e que você tá junto nesse processo, tá bom, gente? E assim, vale a pena, é o conselho que eu dou para vocês. Vale muito a pena entrar nesse jogo, tá bom? Então eu fico aqui, me despeço dessa live. Eu fico muito feliz, né, de estar podendo ajudar as pessoas, trazendo algumas sugestões aqui de estratégia, de coisas que eu vejo no meu consultório, e as coisas vão coincidindo, né? Eu nunca imaginei que eu iria ter uma conversa no WhatsApp sobre isso, né? E de repente hoje acontece isso. Eu falo, cara, olha o exemplo que eu vou usar na minha aula hoje. E quando a gente está no campo de batalha e a gente está focado, né? Olha só o foco de novo. Quando a gente está com foco, quando a gente está com visão das coisas, eu acredito muito que elas aparecem pra gente, que a gente faz essa movimentação. Então eu tô muito feliz, né? É um desafio para mim, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu reclamo para entrar, eu falo, ai meu Deus, olha só o que eu fiz fazer. É um desafio, não é fácil, tá, gente? Tá na frente de uma câmera. Por mais que você fale, mas Valéria, você é professora, você fala, mas é muito diferente, é um outro mundo. Mas quando eu começo a fazer, eu entro no esquema e eu acho que aí meu lado professor, meu lado de ensinar, meu lado de agregar, ele entra, né? Ele assume, né? E aí, quando eu vejo, eu estou falando, né? E eu fico muito contente de vocês estarem aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!